Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, ó, eu espero que vocês tenham conseguido recarregar as energias no fim de semana para essa nova semana que se inicia, né? Nós vamos seguir juntos nessa segunda-feira aqui no Manhã do Rony. Bom dia, Paola. Como é que você está, meu amor? Como é que foi o seu fim de semana? Muito bem, foi maravilhoso. Bom dia para quem está em casa também. Foi maravilhoso e muito quente, né? Muito calor. Acho que para o Brasil inteiro, né? Foi. Mas eu vi lá que você estava se cuidando, tomou bastante água, cuidou das suas plantas também. Tá de parabéns, viu? Tô hidratado, né? Oh, meu Deus do céu. E não é fácil esse homem tomar muita água, não, viu? Não sou chegado. Bom, com certeza, Paola, é o seguinte, eu tenho que estar 100%, né? E aqui hoje, eu vou dizer, eu estou. Então, nós temos hoje muita coisa para falar. Nessa manhã eu vou receber o doutor Dario Birolini, um craque, um cientista de primeira grandeza, para esclarecer tudo sobre o jejum intermitente. Mas, na cozinha, vai ser difícil resistir, porque vamos ser obrigados nós dois tiranossauros Rex. O que tem lá um corte alto desse tamanho, um filé ao poivre com um gratin de batatas, preparados pelo meu querido amigo Paulo Zegaib, o grand-chefe de cuisine. E tem mais, o meu convidado de hoje será o grande ator Emílio Orciolo Neto. E teremos notícias, né, Paula? Já, estão separadas aqui. A gente já volta com as notícias. Então, olha, segura a onda, nós vamos para um intervalo pequeno, como fazemos todos os dias, e voltamos já. Não me deixe sozinho. Vê lá, hein? Não. Ai, Jesus. Aqui, ó. Pode fechar nela, porque é plissé. Plissé. Ó, até mudou. Foi até o oi. Muito bem. Tá linda, gata. Agora sim, viu? Não, plissé é coisa Plissé mais... Adoro. Se fosse azul marinho com colar, então... Aí tá bom, tinha nem pra... Nem quero pensar nisso, Paula. O que temos de novidade hoje, amor meu? É segunda-feira, né? Então a gente gosta de começar a segunda-feira sempre falando um pouquinho da previsão do tempo da semana, né, Rony? E hoje já não parece que tá tão quente quanto foi no final de semana. A máxima deve chegar a 30 graus, que lógico é quente, mas não tanto, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça e quarta faz bastante calor também, apesar de ter previsão de chuva também. Quando amanhã, pancada de chuvas hoje, terça e quarta, à tarde. Tá. Amanhã a previsão é de máxima de 36 graus e na quarta 34. Agora, na quinta, os termômetros não devem passar de 20 graus. É uma diferença brusca de temperatura do final de semana, né? Sexta e sábado, com máxima de 25 e 24 graus também, respectivamente. Só no domingo a gente deve chegar aos 30 graus novamente. E essa queda de temperatura, Rony, que deverá ser sentida na quarta e quinta aqui em São Paulo, por conta da formação de um ciclone extratropical em alto mar que vai atingir a região sul do país. E aí os efeitos chegam por aqui, mas só por um dia, né? E vão ser maiores, lógico, no sul. Então, com ventos, queda de temperatura e tudo mais. De qualquer maneira, a gente segue com bastante calor, mas pelo menos agora a gente pode dizer que a gente está na primavera, né? Não está mais fazendo tanto calor no inverno. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Paula. Qual é a saúde que resiste a isso? Não sei. É complicado. Aí, né? ar-condicionado, calor lá fora, é duro. Vamos lá para a próxima. Já que a gente está falando de temperaturas altas e tudo mais, vamos falar um pouquinho das consequências disso tudo, né, Rony? Porque o estado de São Paulo registrou, nos 7 primeiros meses do ano, um aumento de mais de 102% nos atendimentos ambulatoriais e internações causadas pela exposição ao calor, na comparação com o mesmo período de 2022. Então, foram 5 óbitos já no período aqui no estado de São Paulo. Meu Deus, não sabia disso não. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. E, de acordo com os dados, foram 312 atendimentos realizados em 2023 contra 154 no mesmo período do ano passado. Então, fique atento. Sinais de sonolência, letargia, fraqueza, dores de cabeça persistentes, tontura, náusea, até vômitos e convulsões podem ser indicativos de desidratação e aquecimento corporal. Em bebês, a gente tem que reparar na moleirinha, né, que pode apresentar uma leve depressão. Então, qualquer pessoa que apresentar esses sintomas, independente da idade, deve buscar assistência médica, né, gente? A gente tem que ficar ligado nesse período de altas temperaturas e tem que redobrar a atenção, não tem jeito. Até eu que não sou de tomar água, eu estou tomando muito. Os especialistas recomendam justamente isso, né? De 1,5 litro a 2 litros de água, pelo menos ao longo do dia. Manter os ambientes ventilados, arejados, frescos, tentar usar roupas mais leves, enfim, evitar exercícios físicos, né? No período mais quente do dia. Tudo isso é para evitar, né? A sugestão é que faça exercício antes das 10, depois das 4, aquilo que a gente já sabe, mas não tem jeito, tem que redobrar a atenção. O que mais? Rony, olha só, Israel é o primeiro país a proibir o comércio de peles de animais para moda. Você viu isso? Não vi. Pois é.
O país proibiu na última semana, por decreto ministerial, o comércio de peles de animais para a moda, tornando-se o primeiro país a aprovar essa estrita legislação. Acontece assim, o comércio de peles de animais, importação e exportação, vai ser proibido, exceto para as necessidades de investigação, educação e certas tradições religiosas, né? Ah, sim, porque os ultra-ortodoxos usam um chapéu, né? Isso, feito de pele de animal. Então, nesse caso, vai ser aberta uma exceção e tudo bem, né? Alguns judeus ultra-ortodoxos podem continuar usando. Agora, em 1976, o país já tinha proibido a criação de animais com esse fim, né, para o aproveitamento das peles. Mas, para esclarecer, vários países em todo o mundo introduziram proibições parciais ao comércio de peles. Então, particularmente para espécies em vias de extinção, por exemplo, como as focas. A proibição total do comércio de peles está em vigor apenas em algumas cidades, como São Paulo. São Paulo é proibido. São Paulo, no Brasil, ou então o estado norte-americano da Califórnia, por exemplo. Então, o que você acha disso? É uma tendência que não tinha como evitar, né? Não, está correto. Embora minha mãe tenha usado, eu mesmo dei presente para a Kika. Mas, enfim, outros tempos, né? Embrulheira para presente, com Vizum e tudo mais. Hoje não mais. Hoje não dá mais, né? Não dá mais. Não, quem tem, eu estava vendo uma especialista falando, quem tem não adianta deixar de usar, porque já está lá, já foi feito. Agora é não estimular esse comércio Mas mais, ela não né? usa, não. Ela não tem coragem de Não. usar, né? É complicado, senão a pessoa... Bem, amor. Ah, e você esse plissé, né? Então. Uma vez por semana eu vou exigir um plissé. Um poá e um azul marinho. Exatamente. Obrigado, Paola, por trazer Obrigada. essas notícias. Olha, e você de casa, eu quero lembrar sempre que nós temos o WhatsApp. O WhatsApp está aí na sua tela, esperando ansiosamente pela sua participação durante o nosso programa. Manda pelo WhatsApp, chega na Paola, a bola passa para mim e eu passo para você. Muito bem. Bonitinho, bonitão. Você ouviu falar já em jejum intermitente, né? Tá aí. O jejum intermitente tem ganhado destaque crescente nos últimos anos. Eu acho que a sua popularidade é impulsionada não apenas por suas potenciais vantagens para a saúde, mas também por sua simplicidade, flexibilidade. Ainda assim, há muitas dúvidas sobre o assunto, inclusive minhas dúvidas. Por isso, nós trouxemos aqui o Dr. Dálio Birolini, que é cirurgião geral e do aparelho digestivo, para nos esclarecer sobre a eficiência e para fazer considerações importantes relacionadas ao jejum intermitente. Obrigado por ter vindo, querido. Seja bem-vindo. Não precisa levantar. Obrigado. Obrigado, tamo junto. Bom, começar pelo óbvio, né? O que é jejum intermitente? Não é mais uma dieta da moda, não, né? Como aquela de Hollywood, do abacaxi, sei lá do quê. Não é não, né? Não. Jejum, se for pensar, é o oposto de dieta. É a falta de dieta. E o legal é que ele pode ser associado como uma arma para qualquer tipo de dieta que você queira fazer, embora existam algumas que é bem mais fácil associar ao jejum. Agora, o que eu acho interessante, Rony, é que se a gente for analisar, o jejum não era para ser uma novidade. A gente tem ele em várias esferas. Vou dar um exemplo, na esfera religiosa. Sim. Você tem o Yom Kippur, você tem o Ramadã, e nesse quesito até Jesus Cristo é o recordista, com 40 dias de jejum no deserto. Agora, saindo daí e antes de entrar na medicina, o próprio homem, se for ver a nossa espécie, teoricamente tem 300 mil anos, durante 290 mil anos a gente estava numa caverna dependendo do que caçava. E se você não achasse nada naquele dia, você ficava em jejum. E ninguém morria por causa disso. Agora, na medicina mesmo, começou em 1911 as aplicações do jejum para trazer benefícios para a saúde, não só como tratamento, como prevenção, né? Olha, essa história do Homo habilis, do Homo sapiens e tal, essa história é interessante porque, de fato, é isso. O caçador-coletor, ele comia ou não. Tinha jejuns, às vezes, prolongados. É verdade isso, né? Sim. Mas é eficaz no emagrecimento mesmo, como eu tenho lido? Sim, é curioso pensar que a maioria das pessoas, quando quer emagrecer, fala, não, eu vou fazer ginástica, eu vou comer menos. E a gente olha alguns trabalhos que a eficácia disso no longo prazo é menor de 5%. Ou seja, 2% das pessoas conseguem realmente atingir o objetivo usando essa estratégia. Tá. E eu acho que em parte do jejum está ficando mais popular é justamente por essa frustração que as pessoas têm. Agora, a gente tem vários estudos mostrando a eficácia do jejum no emagrecimento, mas tem outras coisas mais óbvias que ninguém pensa. Quando a gente fala em jejum, o período do jejum ele pode ser bastante variável.
E tem um estudo muito interessante que mostra que em 1974, as pessoas comiam em média 3 vezes ao dia. 20 anos depois, elas passaram a comer 4 vezes ao dia. E hoje a média das pessoas come 6 vezes ao dia. Em outras palavras, eu lembro alguns avós que moravam na roça, normalmente o cara acordava, fazia um café preto, uma marmita e ia almoçar. A primeira refeição dele ia ser meio-dia. Voltava para casa, jantava naquela época o quê? 5 da tarde? Isso. E acabou, e o resto do tempo ficava sem comer. E basta a gente ver as fotos, bom, você conhece muito bem isso, mas a gente pode pegar uma foto da Praça da Sé, 1950, Copacabana, 1960. Fui criado lá. Ninguém fazia academia de crossfit, não jejum, disso, né? mas o pessoal naturalmente comia menos vezes e era difícil ver alguém com um problema de sobrepeso, diabetes, gordura no fígado. Não existia. O que você quer falar, Paulo? Você falou... Não, é porque esse assunto eu acho interessante. A gente percebe muito isso, né? Que a gente sempre ouvia que dieta, tinha que comer de 3 em 3 horas. Acho que a gente vem mudando muito isso. Doutora Lúcia de São Paulo, inclusive, mandou falando o seguinte: qual é a refeição ideal para quebrar o jejum? Eu faço jejum de 16 horas e treino um pouco depois da primeira refeição do dia. Então, essa primeira refeição para quebra do jejum, qual seria o ideal? Precisa ter proteína? Como que é? É uma excelente pergunta e super comum. Você sabe que a dieta ideal para quebrar o jejum depende muito do tempo do jejum que você fez. Era muito comum, só para um relato histórico, quando as pessoas achavam algum náufrago, poxa, o cara está lá 40 dias, 30 dias à deriva sem comer, e o que mais pessoas faziam querendo ajudar é dar água e comida. E nesse caso em que o jejum é muito prolongado, são vários dias, tem uma coisa que chama síndrome da realimentação. E você dando muita comida para esse indivíduo nesse momento, ele pode morrer. E aí todo mundo fica com medo, tal. Agora, uma coisa é falar 30 dias de jejum à deriva num bote. A outra coisa é ficar 16 horas sem comer. Eu estou muito mais tempo do que isso nesse momento. E aí a primeira refeição não precisa ser tão elaborada ou específica. Mas de uma forma geral, a gente preconiza que se o tempo assim é curto, 16 horas, seja uma proteína, com uma salada, qualquer coisa assim. Nada muito específico, não. Engraçado é o seguinte, eu vi que esse jejum intermitente, ele vai além da coisa do emagrecimento. Ouvi até uma história de que aumenta a longevidade, mas isso, olha, eu estou vendo essas coisas bonitas ali na tela, eu tenho a impressão de que tem que ter uma associação, né, doutor, nessa história. Além, vai comer, mas come bem, come direito. Não tenha dúvida. Você sabe que em ciência, quando a gente quer estudar uma coisa, a gente tenta isolar aquela coisa para ter uma noção melhor de fato se ela funciona ou não. Mas o jejum, uma das coisas que mais ajuda na eficácia do jejum é a realimentação. Então, em outras palavras, não adianta você ficar 16 horas sem comer, 18 horas sem comer, e quando você come, é um monte de bobagem. Então, dos grandes benefícios do jejum para a longevidade, como você falou, Rony, é justamente parar de comer bobagem. Porque se você for ver, quando a gente almoça, eu posso comer, sei lá, um arroz, feijão, uma carne, algum exemplo foi mostrado, uma salada, mas dificilmente às 10 da manhã eu vou comer salmão com espinafre. Se eu vou comer às 10 da manhã, eu vou comer, sei lá, uma bolacha, um biscoito, alguma coisa que com certeza não traz a nutrição daquele prato que você mostrou. E o jejum já tem uma penca de estudos mostrando que ele melhora tudo quanto essas coisas. Por exemplo, você citou as células zumbi. Jejum é uma das armas mais eficazes para acabar com células zumbi, para aumentar reparo celular, para aumentar telômero, diminuir insulina. Todos os marcadores associados com longevidade, todos melhoram com jejum. Mas quantos tipos de jejum existem? Puxa vida, Rony, existem vários tipos de jejum. E o pessoal começa sempre pensando, eu vou ficar um dia inteiro sem comer. O simples fato de copiar sua avó e comer um café da manhã, um almoço e um jantar, já melhora seu metabolismo. E existem até estudos vários mostrando que comer de 3 em 3 horas piora seu metabolismo e todo mundo continua falando nisso. Agora, você pode fazer o jejum intermitente, que seriam aqueles períodos que você restringe a sua janela de alimentação. Por exemplo, começando um almoço meio-dia e um jantar às 7 da noite.
você vai ficar todas aquelas outras horas sem comer. Isso é um jejum intermitente e pode ser feito diariamente. Eu faço isso praticamente diariamente, só no fim de semana que eu tomo café da manhã com a minha família. Nos outros dias é extremamente prático, porque eu não lavo o prato, eu não perco tempo, é muito mais fácil. Agora, existem jejuns prolongados. A maioria das pessoas fica com medo de ficar 16 horas sem comer, mas, Rony, você sabe qual que é o recorde mundial de ficar sem comer? E isso está não só no Guinness, como em artigos científicos? Não tenho ideia. Bom, 382 dias. Como assim? Esse indivíduo, ele Mais de um ficou... ano? Mais de um ano. Ele ficou sendo acompanhado por médicos e a única coisa que ele tomou foi suplementos vitamínicos. E ele perdeu 120 quilos, saiu de 206, se não me engano, até 81, qualquer coisa do gênero. Então, o que eu quero mostrar é que, assim, se alguém consegue ficar 382 dias sem comer, e lógico, eu não estou recomendando nada disso, ficar uma refeição sem comer, e as pessoas ficam com medo disso. O que não pode é deixar de tomar água, né? Ah, sim. Existem alguns jejuns que eles chamam de jejum seco, onde o indivíduo não bebe nem água. Agora, do ponto de vista metabólico, para a saúde, isso não é importante. Isso é uma coisa que eu queria falar. Não vai alterar o metabolismo, esse jejum? Vai, e vai alterar de uma forma positiva. Veja, jejum é como qualquer outra coisa. Água de menos faz mal, água de mais também pode fazer. E o jejum também funciona assim. E o que é curioso é que boa parte das pessoas acredita que quando você fica sem comer, seu metabolismo diminui. E é exatamente o oposto disso. Imagina um índio, como a gente estava conversando, que ele não conseguiu caçar nada, não achou nenhuma árvore frutífera, ele está com fome. Se o metabolismo dele diminuísse e ele ficasse capenga, molenga, ele não ia ter energia para caçar no outro dia, ele ia morrer e a nossa espécie não ia estar mais aqui. Então, o que é curioso é que nas primeiras 48 horas, 72 horas sem comer, seu metabolismo se acelera, você fica mais ligado. Diferente de depois da ceia do Natal, que o que a gente quer é uma cama. É o oposto quando a gente come. Agora, é claro que se o indivíduo fica muito tempo sem comer, vários dias, aí o metabolismo começa a diminuir realmente. Vou dar um recadinho, me aguarda. Pois não. Volto já. Estou aqui do lado também. Você vai fazer jejum? Opa! Peraí, antes do jejum a gente comemora. Doutor, é boa notícia, viu? É a sua pauta. Beleza? O pessoal tá gostando. Ai, ai, ai. Obrigado, bonitinha. Obrigado, bonitão. Vou repetir mais uma vez. Essa produção incansável que está aqui, que faz um programa diário e que redescobre a própria vida televisiva, tem essa recompensa agora, né? É feito para você. Então, quando chega essa audiência mega, a gente fica feliz. Obrigado, obrigado, bonitinho, obrigado, bonitão. Vamos falar agora do Festival de Prêmios? Vamos lá. O Festival de Prêmios chegou com os prêmios mais arrasadores que você já viu. Exemplo, uma Alexa, um drone para valer mesmo, um iPhone, um patinete elétrico, sei lá, um monte de prêmios. E muito mais do que eu falei. Isso todo dia, é diariamente isso que você está ouvindo. Tem prêmio todo dia e toda hora para você. E quero que você saiba o seguinte, com o festival, você também pode renovar a sua cozinha e a sua casa com os melhores produtos do mercado. Porque há um monte de vale-compras da Polishop para você aproveitar. Até R$10 mil, para você gastar como você quiser lá na loja. Tudo isso por um preço, você não vai acreditar, R$5. R$5 por semana. Então você vai capturar o QR Code aí da tela, agarrar essa oportunidade, que quanto mais semanas você assinar, maiores as chances de você ganhar. Festivaldepremios.com.br, o mais premiado é aqui. Sabe aonde? Aqui, Rede TV. Continuando agora. Você tem pergunta, não? Tem várias perguntas aqui. Então, posso fazer uma já? Pode, faz. A minha quase xará Paula, aqui de São Paulo, falou: doutor Dário, já tentei fazer o jejum intermitente umas 3 vezes, mas sempre me sinto muito mal, fraca. Meus exames estão todos ok. Será que realmente o jejum não serve para algumas pessoas ou é falta de orientação, de costume? Eu também tenho pressão baixa, ela disse. E aí, doutor? Bom, vamos lá. Não, a pergunta dela é uma pergunta muito pertinente e muito comum.
Eu gosto de comparar o jejum com atividade física. Atividade física é boa para a saúde? Poxa, atividade física é excelente para a saúde. Mas se você nunca fez atividade, no outro dia você vai numa academia e tenta levantar um monte de peso, você vai ter falta de ar, vai sair arrebentado e vai falar, nossa, ginástica faz mal para a minha saúde. Mas na verdade é você que não está acostumado a fazer aquilo. E é complicado pegar alguém que está acostumado a comer de 3 em 3 horas e falar, a partir de amanhã você vai ficar sem comer o dia inteiro. Então, assim como a atividade física, é interessante que alguém, por algum motivo, quer praticar o jejum, comece a fazê-lo de uma forma gradual. Às vezes, simplesmente pulando uma refeição já ajuda bastante. Outra coisa muito interessante para que o jejum fique mais fácil é a hidratação. As pessoas esquecem que quando a gente come, muito do que a gente come é água. Alface, 94% água. Carne, 70% água. Quando a gente não come nada, a gente também não está bebendo, entre aspas, água. E o sal também é muito importante justamente para diminuir essa sensação de tontura e desconforto. Se eu fico muito tempo sem comer, a única coisa que eu faço é tomar água com pitadinha de sal. Pronto, a tontura vai embora, tudo vai embora. A outra coisa é que quando você muda a sua alimentação, você pode já facilitar seu metabolismo para que ele aguente um jejum com mais facilidade. Se eu puder dar um exemplo, imagina você comer um pratão de macarrão, ficar sem fome. Quanto tempo depois a sua fome volta? Agora imagina você comer um churrasco também e ficar sem fome. Quanto tempo depois a sua fome volta? É muito tempo depois do que do macarrão. Então, a própria comida que você se treina a comer facilita ou não a prática do jejum. Mas o truque é, vai devagar, não tenta bater recorde. Mas uma coisa que eu acho interessante nisso tudo é que, pelo que a Paula falou, acho que nem toda pessoa pode fazer um jejum desse, né? Se ela tiver, sei lá, no caso da moça aí que tinha uma cardiopatia, sei lá, qualquer um pode fazer? Olha, a nossa espécie ela está adaptada ao jejum, mas eu concordo que como ele é uma ferramenta muito potente, em alguns casos você tem que tomar algum cuidado e muitas vezes, de preferência, está supervisionado com o médico. O chato é que boa parte dos médicos, assim como eu, não teve um treinamento disso na faculdade. Então a pessoa tem que, antes de fazer esse jejum, tem que procurar um profissional. Eu acho que se ela vai querer fazer um jejum mais prolongado mesmo, é sempre interessante ver isso. Por exemplo, o jejum é muito potente para baixar sua glicemia. Se a pessoa quer fazer jejum e ela está tomando um remédio que abaixa o açúcar no sangue, ela vai ter hipoglicemia. Ele também ajuda a diminuir pressão arterial. E se a pessoa está tomando um remédio de pressão e faz jejum, ela pode ter queda da pressão. E é claro que isso fica ainda mais crítico nos extremos da idade. Eu não vou pegar uma gestante ou um nenê ou um idoso que nunca fez isso, não, você vai ficar em jejum agora, fica o dia inteiro sem comer. Então é claro que existem cuidados nessas faixas etárias, nessas populações específicas que a gente tem que ter, né? Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Olha, eu acho que o jeito mais fácil é ou no meu site é oficinadesaude.com.br/jejum ou no meu Instagram, que é drdario, dr de doutor, né? Drdario Birolini, é isso, Drdario Birolini. A gente aprende inclusive a comer, viu, Paula? Você viu? Porque é importante, ele falou. Importante. Sabe, Tem uma dúvida, posso aproveitar rapidinho, Pode. antes dá tempo. A Isilda de Santo André mandou, por favor, doutor, café sem açúcar quebra o jejum? Quero até complementar a pergunta dela. Suplementos vitamínicos, chá, essas coisas não quebram o jejum intermitente, né? Não, suplemento vitamínico não quebra o jejum e nem café. Tá. Todos os alimentos não calóricos não quebram o jejum. Está mais do que explicado. Tem que parar por que razão? Não devia, eu devia continuar. Se nós estamos na frente ganhando, ainda tem. Bom, então tem mais uma pergunta, Paula, para você fazer mais uma. Tem? Dá tempo de pergunta? Tem mais uma. Bom dia, doutor Rony Paola. A Tamires de Araçatuba quer saber como definir o protocolo ideal. Qual é o primeiro especialista que ela deve procurar se ela quer fazer um jejum intermitente? Olha, talvez o primeiro especialista que você deva procurar é a sua avó.
Conversa com a sua avó. A sua avó fazia jejum intermitente sem saber. Ela não tinha lanchinho entre o café e o almoço e nem lanchinho. Aliás, quando eu era pequeno e queria comer antes do meu jantar, minha mãe me dava um tapa e falava, vai estragar o jantar. Então, acho que é o primeiro profissional. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Vamos para a piscadinha agora. A piscadinha para a gente entrar em rede nacional. Pisquei. Bonitinha, bonitão, ó. Bom dia. Para você que está chegando agora, para nossa alegria. Estamos numa felicidade mega hoje, que coisa boa. E para falar exatamente daquilo que você normalmente tem paixão e eu também. Acabamos de falar com o Dr. Dário aí sobre alimentação. O que ele falou? Da alface que tem água, da carne que tem água. Enfim, a nossa alimentação é sempre semi-aquosa. Mas olha, hoje eu estou recebendo um queridíssimo amigo meu, que tem as casas mais elegantes aqui de São Paulo. Somos amigos de família de muitos anos e eu pedi muito à produção para que trouxesse ele aqui hoje e ele veio. Esse bonitão chama-se Paulo Zegaib. Paulinho, estou feliz com você, querido. Como é que você está? Tudo em paz e você? Mais em paz impossível. Eu vejo isso aqui, dá uma olhada. Tá pequenininha, né? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um prato cheio para um Tiranossauro Rex como eu. Eu acho que tem que comer tudo, Paulinho. Eu vou dizer, com moderação, você tem que mandar o sarrafo, comer tudo que você puder mesmo. E essa é a minha visão. Bom, o que você trouxe hoje pra gente? Hoje vocês vão comer um filé poave com gratin de batata. Clássico. Um coquetel de camarão com molho golfe de entrada. E de sobremesa, um mil folhas com creme brulee. Quer dizer, como é que você quer... Dário, como é que você quer que eu emagreça numa situação dessa? Não vai você... não! Ele não vai Eu não! tenho que comer, Dário. É duro, de manhã já engordei 6 quilos quando começou esse programa. Mas eu adoro comer, meu Deus do céu. Olha, eu estava falando contigo, Paulinho, em off, que minha mãe tinha essa taça, não é essa aí, era... Era uma taça, tinha de prata. De prata, com vidro. Com vidro, colocava gelo em Isso, volta. gelo em volta, não sei o quê. Para coquetel de camarão. Ainda se encontra. Porque houve uma época que não havia nada mais elegante do que coquetel de camarão. Sim, depois as pirâmides. Isso. Aí depois entrou em desuso, aí voltou e agora você vai fazer pra gente também de entrada um coquetel de camarão. Voltou à moda. Tá. Quais são os ingredientes principais para essa entrada nossa aí? O molho golfe, que acompanha salada, acompanha, nesse caso, o camarão, é feito com creme de leite, ketchup, conhaque e molho inglês. Olha, sauce golfe é um dos meus prediletos. O meu predileto é, enfim, não vou nem falar agora que... Bernese. Os irmãos sabem, os amigos sabem. Sauce Bernese é meu predileto, mas o sauce golfe eu tenho paixão. E hoje nós vamos nos divertir muito aqui, Paulinho. Qual é o pulo do gato para preparar esse... O pulo do gato é a páprica. É o detalhe da páprica que dá um paladar diferente para o seu molho golfe. Bom, agora vamos falar de uma das refeições que eu mais tenho simpatia. Eu gosto de corte alto. E você fez isso aqui, você é um tornedor, né? Sim, isso é um tornedor. Um tornedor. O poivre, que é a pimenta verde. Isso é um clássico dos clássicos e eu amo perdidamente esse prato. Você vai contar para mim o que é e como se faz um filé ao poivre? A gente faz com uma redução de caldo de carne com molho rôti. Tá. Né? A pimenta preta batida e a gente frita esse bife com essa pimenta batida, que esse é um dos segredos. Tá. Então, faz uma casquinha de pimenta preta nele, frita na manteiga com essa pimenta. Dentro do molho a gente tem também alguns grãos de pimenta e a pimenta verde. Não uso só a pimenta verde. Eu uso também a pimenta preta moidinha. Esse é o segredo. Eu não sabia disso. Porque o poivre verde, que é esse aqui, por exemplo, Sim. Eu pensei que era feito só nele. Só de poivre. Não, né? No nosso caso, não. Você pode fazer. No nosso caso, meu amigo, você quer passar bem, vai até o Dinho. Imagina, o pai dele, o apelido dele era... Nós somos amigos de família, a gente pode falar isso, né? O Dinho, quando fundou o Dinho's Place, a gente vivia lá comendo carne, né? Churrasco, aquela coisa toda.
E o Paulinho já tinha esse talento que ele tem, que você está falando agora, né? Mas tem vocação para ser restaurateur, coisa que eu, de fato, não teria, porque é muito trabalhoso. E, meu amigo, eu vou dizer, eu posso fazer esse merchan, viu? Como se come bem lá no teu restaurante. Muito obrigado. Não tem que falar nada. Agora, filé ao poivre com gratin de batatas. Como é que é feito essa coisa do gratin de batata? O gratin é bem simples. O gratin são as batatas fatiadas fininhas, que você vai cozinhá-las um pouco na água, depois você seca e vai montar numa assadeira, fazendo como se fosse uma lasanha da batata. Do lado você faz um creme com ovos e creme de leite, um pouquinho de noz moscada, sal, pimenta. Importante, enquanto você vai fazendo as camadas e jogando um sal, uma pimentinha, depois joga esse creme e forno. E aí forma essa lasanhazinha de batata. Dá trabalho. gratinada. Eu adoro, mas dá trabalho. Meu Deus do céu. Bom, uma coisa que eu queria saber de você, claro, eu sei como, mas quem está nos vendo agora não sabe. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? @restaurante Dinhos ou @chefe Pezeg. Pezeg? Pezeg. Ué, Paulo Zegaib. sim, eu sei, mas por que Pezeg? Mas isso é coisa que apareceu lá atrás e acabou continuando. Logo mais a gente muda esse Instagram aí. Pão de queijo com azeitona. Esse é lançamento Aí, Dinhos. bonitinha. Como é bom, gente. Continuando. A recomendação do chefe, inclusive, para harmonização. Você sabe que seu amigo é sommelier. Então aí já ficou mais difícil para indicar algum vinho para você. Não, mas o que você normalmente... Você tem uma adega a gente maravilhosa lá no procura Dinhos. ir nas carnes, e ainda mais com pimenta, para vinhos mais fortes. A uva clássica, né? Vinhos de Bordeaux, né? encorpados, uns bordeaux, alguma coisa com bastante corpo. Na linha da América do Sul, se você... Tem coisa muito boa hoje Você lá. tem algumas coisas muito interessantes também. Um Malbec, Sim. um vinho italiano potente também. Um Barolo é muito bom para acompanhar O cara foi prato para desse. cima, barolão, lá para resolver. Foi lá para o Piemonte, vou dizer, mas tá muito caro. Tá caro. Sabe quanto é que você toma, Paulinho? Você tem ideia? Você bebe hoje, num vinho, 70% de imposto. Sim. Você sabe que você é restaurante. Isso é uma E a gente maluquice. paga ainda mais na venda. E aqui, o que faz aqui? Aqui eu trouxe alguns pratos que a gente serve no Dinhos, que não vou servir hoje para você, mas a gente volta outro dia para servir. Claro. Que é a salada caprese com os mini tomates assados, pesto e pinole. Alcachofra, que agora é a época de alcachofra, então é maravilhoso. Alcachofra cozida e grelhada, feita no carvão, servida só com azeite e limão. A cesta de pães do Dinhos, o pão de queijo tradicional, o pão com azeitona, pão de queijo com azeitona e o pão de polvilho, que é E o que a gente tudo vai sem fazer agora glúten. lá? O que nós vamos Agora fazer? vamos fazer aqui um filé, o nosso molho já está aqui. Quanto tempo para reduzir isso, Paulinho? Foi reduzido primeiro o caldo. A gente faz aquele molho com os ossos, pedaços de carne, alguns legumes, tomate e a gente deixa aquilo cozinhar, depois reduz para fazer o molho, o fundo de carne que a gente chama. Tá, para fazer o filé, no caso aqui, esse tornedor, Sim. você não sela e depois vai para o forno não, né? É direto aí. Não. É tipo, você pode também selar e usar. Se você tiver uma frigideira que tenha cabo de metal, você já pode pegar direto a frigideira e colocar no forno. Porque a carne alta, ela demora realmente mais para assar por dentro. Então, você pode usar o subterfúgio de colocar no forno. Ó. Aqui. E sempre manteiga, sabe por quê? Porque a ancienne cuisine française é só na base da manteiga. Sim, você pode colocar uma gota de óleo de milho para segurar um pouco mais o cozimento, que a manteiga queima mais fácil e o óleo de milho segura um pouco. E vai ter o mesmo gosto de manteiga. Beleza, eu vou falar agora de prêmios, olha que coisa Vamos lá. boa. Presta atenção, vem cá. Fala, Paulinho. Boninho, Tá pronto? quero mostrar aqui uma carne diferente que eu trouxe, que é o super tira. Meu pai criou o bife de tira, que é tirado lembro, da bife de picanha, tira, é. né? O Dinho Ele introduziu a foi. picanha e depois o bife de tira. Esse aqui é tirado do contrafilé. Então você pega uma peça inteira do contrafilé. Posso pegar para mostrar? Claro, pô, imagina. Então. Tá na sua casa, Que pô.
você tem a peça do contrafilé, ela tem duas partes aqui, mais uma parte aqui e uma parte aqui. A gente tira 3 super tiras da peça do contrafilé. Olha que coisa linda que Lindo, fica. lindo, lindo. Isso a gente serve no jeans, a gente serve na mesa jeans quase todos os dias, menos na feijoada e no peixe, a gente tem essa carne lá no jeans. Olha esse tibone, esse é uma das maiores paixões que eu tenho, mas eu não aguento comer um desse inteiro. Ah, aguenta. A gente já aguentava, agora não aguenta mais. Eu comia um inteiro sozinho. Ai, Um pouquinho mais difícil. Mas olha, sensacional. É isso aí, me dê, papai. Eu adoro essas coisas. Meu Deus do céu, como é bom isso. A salada caprese também, no capricho. Isso aqui é outra paixão. Por que você faz assim comigo, Paulinho? Não, Ah, pra você tem se nada a ver, divertir, meu Deus eu sei do céu. que O você quê? gosta. O quê? Tem sobremesa? Tem sobremesa, vou montar agora seu 1000 folhas e queimar o creme brulee. Esse teu 1000 folhas é um arraso, isso eu conheço muito bem. Eu e a Kika adoramos esse teu. Eu deixo sim. Olha, porque uma peça dessa aqui eu não posso comer inteira, não é verdade? Bom, qual é o clássico em termos de preparo de um 1000 folhas? Porque eu não consigo fazer 1000 folhas, eu compro pronto. Tá. E agora, ali o que é? É um creme pâtissier? Creme pâtissier, a massa folhada. Você pode comprar a massa folhada em supermercado que você tem. Tá. Importante sempre dar uma furada nela para ela não Pra quê? crescer. Senão ela cresce. Você coloca na assadeira e dá uma batida de garfo para ela não estufar, porque senão ela fica muito alta. Ela vai folhar, mas não fica aquela coisa muito grosseira. Esse é um detalhe do 1000 folhas. E o principal, montar na hora. Montar o 1000 folhas no momento. Lindo. Então você já deixa as massas folhadas assadas, o seu creme pronto e monta na hora. Aí você vai ter o 1000 folhas sempre crocante. Você quer um pedacinho, né, Paola? Por que você é assim? Pode ser inteiro Você é magra também. de ruim, Paola. Não, é que eu foco aqui, depois eu faço o jejum intermitente. Aham, tá. Eu sei que tem pergunta, que você vai fazer uma pergunta. Tem Qual pergunta. O Robson perguntou, chefe, dessa receita do filé com um molho mais apimentado, se ele pode substituir o molho, por exemplo, por maionese, ficaria gostoso do mesmo jeito. é? Maionese? Maionese. Não, Paulinho. Não maionese. combina muito maionese. O filé mignon. Filé mignon é uma carne que aceita bastante molho, porque ela não tem um paladar que muda muito o molho. A maionese não é um molho, maionese fica difícil. Eu nunca faria uma coisa dessa na minha vida também. Robson, vai ter que achar outro molho, Robson, vai ter que achar outro molho. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma. Do bife, a Pamela perguntou como escolher o melhor, assim? Tem alguma coisa pela cor, pela gordura? Como que escolhe o melhor? É Melhor importante peça. a cor da carne, lógico, quando ela estiver escurecida, vocês têm que tomar mais cuidado. Mas hoje, no supermercado, a grande maioria das carnes são em vácuo. Então é importante você ver a data de validade. Quando que ela foi embalada e a data de validade. Não tem problema de estar perto de vencer, porque quanto mais dentro do vácuo, mais macia ela vai estar. Então esse é um detalhe importante. Muito bem. Tem mais, Paola? Tem mais uma aqui. A Fala. Márcia de Taubaté está perguntando do camarão também, pode ser? Ela Pode. fala que ela sempre tem dificuldade em acertar o ponto do camarão, que já tentou de tudo quanto é jeito. Principalmente quando é no meio de algum prato ou tem molho junto, que ela acaba deixando sempre passar do ponto. Ela quer saber se tem alguma Esse é o problema. dica. Passa do ponto e fica borracha. É. Produtos que você tem esse problema de passar do ponto ou cozinhar, ficar ou duro ou muito mole, você deixa para colocar no final. Então você faz todo o procedimento, cozinha o seu camarão, depois você tira o camarão, faz seu molho e volta ele no final na hora de servir. Que aí ele vai estar macio como você quer, porque senão ele vai fazer, vai É que o camarão é muito rápido, né? O camarão é muito Como rápido. o Rony falou, comida feita de água, ela vai perdendo toda a água e seca. Aí vira uma borrachinha só. Vou falar do Viva Sorte, aqui é coisa maravilhosa. Presta atenção, Paulinho, olha que coisa boa. É um renomado ator, nascido em Campinas, e ele é conhecido por sua versatilidade e talento. Eu sempre falo, né, que tem que ter esse binômio. Eu falei do Paulinho agora aqui, tem que ter talento, mas tem que ter vocação. E ele tem as duas coisas. Ele construiu uma carreira sólida, respeitável no teatro, no cinema, na televisão. Enfim, com papéis notáveis, eu, inclusive vi vários em novela de sucesso. Quer ver o que eu me lembro? Ó? Crispim de Alma Gêmea, Neca Tenório do Araguaia,
Bom, você já sabe quem ele é, né? Só pode ser o bonitão do Emílio Orciolo Neto. Emílio, obrigado por ter vindo, meu irmão. Fica aí, não levanta. Mas já acordou cedo. Já acordou cedo, né? É verdade. Que não é muito da nossa área de comunicação acordar esse horário, né? Você sabe que eu acordo 6h15 da manhã todo dia, né? Oh, que coisa Porque boa. eu levo, enfim, meu filho tem 6 anos e eu faço... Conheço este filme. Sabe esse filme? Conheço esse Eu filme. faço questão de fazer o café da manhã, preparar o café da manhã pro Lorenzinho, pra minha esposa, acordo todo mundo. Eu sou o cara lá dentro de casa que levanto botando energia, falando vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acordar. É isso. E aí, essa é uma das minhas funções. Não, essa é a mais importante de todas as funções, porque quando você... Essas coisas que diziam, não, isso é uma coisa que os pais não podem fazer. Podem, eu fiz. É assim, eu fui pai com guarda de filhos. Essa história tua é absolutamente importante. Eu acho que a paternidade é uma coisa que mudou muito a minha vida, assim, em todos os sentidos. Né? Eu sempre quis ter filho, desde garoto, né? Eu tenho meu pai, seu Sérgio, meu pai tem 85, minha mãe tem 73. Aproveitei, por exemplo, para vir para cá. Aí ontem a gente ficou junto, almoçamos. Sim, isso é tão tomamos maravilhoso. Um bom vinho, comemos uma boa macarronada. Então eu acho importante essa ligação com a família, com o pai, com a mãe, né? E isso eu peguei muito e eu procuro passar para o meu filho, para minha esposa, né? A gente já está junto há quase 12 anos e eu acho que a gente é meio que um espelho, né? Dá uma olhada naquela foto ali. Pô, não. É o Lorenzinho. Garoto. Com o papai, olha que bonitinho. Ó, camisa bonita. O Sonic e a camisa do Palestra do Palmeiras. Eu vi você com palestra. Ontem foi São Paulo, Eita. né? Ontem, aliás, parabéns, né, ao São Paulo Futebol Clube. Ganhou um título inédito. Obrigado, né? Não tinha, acho que não tinha ainda a Copa do Brasil. Não. Não tinha ainda não. E foi um jogaço, né? Foi um Não jogaço. assisti. Eu assisti, foi um jogaço. Merecido. São Paulo foi campeão, merecido. Vamos falar de você. Eu queria só falar uma coisa. Eu não nasci em Campinas, não. Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, aqui na Promatre Paulista. Produção, aqui. vocês me não deixaram tem numa problema. situação dramática. Eu sou paulista. Filhos, todos de os São meus Paulo. filhos, todos os meus filhos nasceram na Promatre. Ali na Paulista? Ali perto da Gazeta? Ali, porque agora foi vendida a Promatre para uma rede grande aí e tudo, mas era só a Promatre antigamente. Era a maternidade, a grande maternidade de São Paulo. Todo mundo nascia lá. Né? E depois de um tempo a gente fica de época, né, Rony? Assim? Né, eu vou fazer quase 50 anos agora. Vou fazer 50 anos. E aí, a Promatre eu acho que é uma boa identificação daquela época. Era melhor. Era a melhor. Era Ponto. Melhor. Deve continuar, de qualquer maneira, né? Bom. Hoje em dia eu faço aula, acabei enfim, aprendendo um pouco mais. Mas na época não. Na época a gente vai aprendendo, né? A nossa profissão, a profissão é uma profissão que você está sempre aprendendo, está sempre em contato com a informação, com a possibilidade de um novo conhecimento, né? Por isso que eu amo a minha profissão, acho a profissão de ator uma profissão fantástica, porque você nunca está parado, você está sempre em desenvolvimento, né? Eu vou dizer, Emílio, em qualquer situação, o artista é a elite da humanidade. Ponto. Falei bobagem ou não? Paola, tem pergunta que eu sei. Tem algumas, mas eu vou fazer uma que eu acho bem interessante, da Ju de Cotia, Emílio, tudo bem? Qual? Ela fala assim, apesar de ser pessoa pública, porque ela diz que acompanha a sua carreira, né? E apesar de você ser uma pessoa pública, você não costuma aparecer tanto assim nas mídias, se envolver muito em polêmicas, né? Você é uma pessoa um pouco mais discreta. Como é que você lida com isso, com a fama, conciliando com a vida pessoal, Emílio? Como que é isso pra você? Eu sou uma pessoa mais, procuro, né? Ser uma pessoa mais na minha, mais discreta. Eu sou do tempo onde era mais interessante você falar de seus personagens e não da sua vida pessoal, né? Então, quanto menos as pessoas sabiam da sua vida, melhor era a identificação com a diversidade dos personagens que você faz. Mas isso não é que é certo ou errado, né? Eu acredito que na arte não existe isso. Existem caminhos que a vida te leva também, né? Porque você
aponta caminhos e que você vai seguindo, né, desenvolvendo. Eu tenho 33 anos de profissão, vim do EAD, vim do teatro e tenho essa formação acadêmica da escola. Eu acho que me colocou nesse lugar de artista que eu só vou falar quando eu tiver algo realmente para falar. A gente está aqui, a gente está falando do Rei do Gado, daqui a pouco a gente vai falar da minha peça, que eu vou estrear no Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é agora dia 4 de outubro. E aí sim, aí eu venho, a gente fala do Rei do Gado, a gente conta um pouco da história dos meus personagens, né, das coisas que eu, graças a Deus, não parei de trabalhar. Estou aí, mas eu prefiro falar de trabalho, prefiro falar da minha profissão, porque eu acho que é mais interessante. É um caminho que eu sigo e respeito. Eu vou dizer, aquela coisa de você ter a resposta imediata quando você está no teatro é muito mais, eu diria, emocionante. Porque na nossa atividade, nós, vamos dizer, não vendemos, nós emprestamos emoção. Eu acho que é isso. Então, ó, teve um sucesso aqui em São Paulo gigante, você sabe disso. Agora vai para o Rio de Janeiro. Então, você aí da minha cidade, a temporada é curta. Isso. É uma comédia dramática impecável, chamada Muito Pelo Contrário. Fez o maior sucesso aqui. Fez. E agora vai fazer aí também. O texto é do Antônio Prata, escrito especialmente para o Emílio. Esse bonitão que aqui está. Eita. A peça estreia no dia 4 de outubro, às 20 horas, no Teatro dos Quatro. No Teatro dos Quatro, lá no Shopping da Gávea. Shopping da Gávea, é um espaço incrível. O Teatro dos Quatro é um teatro é muito legal, eu gosto. Maravilhoso. É aconchegante. Isso. Bom, vou só explicar. O Teatro dos Quatro fica no 2º piso do Shopping da Gávea, lá na Marquês de São Vicente, número 52, no Rio de Janeiro. Então, eu vou falar com vocês, que são meus conterrâneos cariocas. Não percam o espetáculo. Muito pelo contrário. Quartas e quintas, às 20 horas, até o dia 26 de outubro. Você pode ir às 8 da noite, se você quiser também. Emílio, você percebe que as pessoas se identificaram com a peça? Há muito, porque a gente conta a história de um cara dentro de casa, numa madrugada, durante... Não vai dar o spoiler completo, não, né? Durante a pandemia. Ele está lá na cozinha, refletindo a vida de casado dele, com um filho de 2 anos, falando sobre sexualidade, sobre comportamento, machismo e sobre a paternidade. Não fala mais, senão você vai... Nós vamos para um break rápido, senão ele vai dar o spoiler inteiro, você não vai, você carioca aí. Fala não, fica quieto. Tá bom, vou ficar quieto. A gente já volta. Emílio, já no finzinho do programa eu quero perguntar a você o seguinte, qual foi o seu maior desafio como ator? O desafio, eu acho, da vida é permanecer. Beleza pura. É, porque aparecer, você aparece. Todo mundo faz sucesso, uma hora ou outra, mas quem fica, quem está batalhando na vida, dizendo, contando histórias, muito obrigado, e permanecendo, né? A gente disse que a gente estava brincando aqui, que a gente é de época, mas tem uma estrada, tem uma história, tem conteúdo, e eu acho que é esse caminho, essa trajetória, que é o grande desafio de todos nós artistas. E eu sou muito grato, agradeço diariamente, primeiro saúde e a disposição para seguir em frente e contar as histórias, seja no teatro, no cinema ou na televisão. E fundamentalmente, a história maior de vida que você conta para o Lourenço. Que meu filho... Essa é a tua responsabilidade maior. Total. Quando a gente é pai, a gente sabe o compromisso que a gente tem. Exatamente. Minhas crianças, por que vocês não vêm? Vem cá. Vem cá. Sempre que eu vou no DIM, você me atende. Hoje aqui você não entrou no ar, por que razão? Paulinho não deixou, Paulinho? Não, deixei. O João é envergonhado. Para tirar uma palavra dele, é difícil. Satisfação. Fala qualquer coisa. Satisfação sempre. Obrigado, querido. E aguardamos o senhor novamente no Vou dizer, nunca falou tanto como ele falou agora. Satisfação sempre. Paola, o que você está comendo aí, Paola? Eu estou provando essa sobremesa, óbvio, né? Que E tá olha, maravilhosa. A coisa que a Marisa Hort inventou aqui e foi seguida depois pelo Boris Casoy, não tem como não seguir. a quentinha providencia, a quentinha do Emílio. Boa, garoto. Filé pobre maravilhoso desse. Vou levar. É para levar mesmo. Por favor. Essa batatinha é o gratin tá maravilhosa. Bonitinha, bonitão.
Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paola. Obrigado, João. Obrigado, Emílio. Obrigado sucesso, você. Sucesso, querido. Sucesso lá no Rio. Sucesso. E você, minha bonitinha, bonitão? Ué, cadê o plano? Já que o Emílio agradece tanto, eu vou agradecer a você. Muito, muito, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Beijo. Amanhã tamo junto. Gentile.